peoples? Bora para mais uma aula, continuação da nossa última aulinha linda, maravilhosa, falando sobre massa atômica e massa molecular, tá? Bom, gente, vamos falar sobre quantidade de matérias. Bom, o que é isso, quantidade de matéria? De uma maneira mais simples, eu vou perguntar para você, você mesmo vai entender. Quantidade de matéria, se eu pergunto assim, olha, é muito costumeiro a gente usar alguns valores para a gente representar uma certa quantidade, né? Uma quantidade. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, uma dúzia, uma dúzia. O que você vai responder para mim? Uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, são quantas? Representa uma quantidade. Que quantidade? 12. Se eu falasse assim, um par, um par de namorados, um par de sapatos, um par de meias, um par representa 2 unidades, ok? Bom, o feirante usa dúzia porque é conveniente para ele. Imagina ele vender 1, 2, 3 laranjas, 4 laranjas, 5, 6 laranjas, tudo separado com preço. Então ele já vende uma quantidade de 12, padroniza isso aí, e para o feirante é sempre interessante. É impossível você ir numa feira e não comprar uma dúzia de qualquer coisa, tá? Então dúzia para o feirante é sempre 12, beleza? O feirante usa muito dúzia, muito mesmo, tá? Nós da química também usamos uma quantidade e ela é tão importante quanto a dúzia para o feirante. Nós químicos falamos muito sobre mol, tá? O que é mol? Mol representa uma quantidade de matéria, tá? Um mol, gente, representa 6,022614 vezes 10 a 23. A gente fez um arredondamento aí, 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? E aí, nós químicos usamos muito essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23. Inclusive, vocês podem até arredondar isso aí para 6,02 vezes 10 a 23, a gente pode arredondar isso aí para 6 vezes 10 a 23. Só para facilitar nossas continhas na hora de facilitar a nossa vida na hora de fazer as continhas, ok? Vamos trabalhar com 6 vezes 10 a 23. Deleta esse 0,2 aí. Deleta. Pode ser que alguns exercícios cobrem, né? Na resolução do exercício ele dê esse valor de 6,02 vezes 10 a 23. Mas nós vamos usar 6 vezes 10 a 23, beleza? Esse número ele é tão importante, que recebe o nome do cara que descobriu o número de Avogadro. Avogadro, tá? Bom, guarda isso no seu coração. Se o feirante usa muito dúzia, nós químicos usamos muito mol, tá? Dúzia na sua cabeça sempre vem 12, né? Quando eu falar mol, vem, o que vai vir na sua cabeça? 6 vezes 10 a 23. Guarda esse númerozinho aí no coração, que nós vamos usar ele durante o ano inteiro. Beleza? 6 vezes 10 a 23 aí. Bom, então se eu falasse assim, olha, nossa, eu comprei um molde de sapato. Ai, o sonho do pobre, né? O rico também, né? Acho que não existe rico que tem estante de sapato também, não. Só para vocês terem noção o quanto esse número é grande, vou escrever ele aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. O que é multiplicar por 10, que é 10 elevado a 23? É 10 multiplicado quantas vezes? 23 vezes. O que é multiplicar por 10? Andar com a vírgula para frente ou acrescentar um zero. Multiplicar por 10 23 vezes é eu acrescentar 23 zeros. Ou seja, pensa se não é um número grande. Ai. 3, 6, 9, 10... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Acho que deu 23. Gente, 6 vezes 10 a 23, não se assuste, tá? Corresponde a esse númerozinho aqui, pequenininho. 6 septilhões, se eu não me engano, septilhões. Nossa! Imagina esse sapato. Nem rico tem esse sapato, tá, gente?
Nem rico consegue juntar qualquer coisa disso aqui. Isso aqui no nosso mundo não tem muito sentido, no mundo macroscópico, porque a gente não consegue juntar nada disso aqui. Ah, eu vou comprar uma dúzia de banana. Beleza, vai lá comprar um molde de banana. Não dá, gente. Não existe. Nem se a gente comprar os bananal tudo do mundo aí, eu acho que não dá essa quantidade aí. Então, para nós, no mundo macroscópico, a gente quase não percebe falar esse número. Mas nós da química, isso aqui faz muito sentido na química, sim, tá? Bom, então, toda vez que eu falar mol, o que vai vir na sua cabeça? Guarda aí, 6 vezes 10 a 23, que é esse número grandão aí. Bom, então, se eu falar lá no exercício, olha, tem 1 mol de átomos de sei lá o quê. Bom, 1 mol, nossa, 1 mol, quanto de átomos que tem? 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu falasse assim, nossa, eu tenho 2 mols. Agora, só dando um exemplo aí. 2 dúzias representa quanto, hein? Você pensou quanto aí? 2 dúzias? 24, né? É 2 vezes 12. 3 dúzias, 3 vezes 12, 36 unidades. Se eu falo 2 mols, o que é 2 mols? 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 2 vezes aquela quantidade ali em cima. 2 vezes. Então, 2 mols representa 12 vezes 10 a 23 mols de moléculas, ou seja, representa essa quantidade de moléculas. Beleza? 5 mols de ferro, de átomos de ferro. O que é 5 mols? 5 mols, 1 mol é aquele valor. 5 mols é 5 vezes aquele valor. 5 vezes 6 vezes 10 a 23. 5 vezes 6, 30. Vezes 10 a 23 átomos de ferro, beleza? Só que, detalhe, aqui é um número maior que 10, né? Então, eu posso voltar e passar para a notação científica, ou seja, pegar a vírgula que está lá no finalzinho, andar uma casa para trás. Toda vez que eu diminuo o número, o que eu faço no expoente? Aumenta. Então, 30 vezes 10 a 23 é a mesma coisa que 3,0 vezes 10 a 24 moléculas. Agora está mais bonito porque o número está em moléculas, não, átomos de ferro. Por que está mais bonito? Porque está em notação científica. Átomos de ferro. Bom, então guarda esse númerozinho no coração aí, beleza? Mas você vai falar assim, Joyce, mas por que o químico usa muito mol? É porque quando você for trabalhar em laboratório, não tem muito sentido você falar assim, vou ali pegar uma molécula de água, vou reagir uma molécula de gás carbônico ou 2 moléculas. Gente, não tem como pegar uma moléculazinha de uma substância qualquer. Uma moléculazinha muito pequena, é um valor que não é palpável, não dá para colocar na mão, não dá para beber, não dá para nada, tá? Então, a gente pega um número grande porque aí é um número palpável, que já dá para colocar na mão, que já dá para ver e dá para medir, beleza? Então, a ideia agora não é trabalhar com valores pequenos de matéria, é trabalhar com valores grandes, porque esse valor grande aí, ó, é um valor palpável, que dá para pegar, dá para sentir. Ainda, tá, quem não entendeu, vamos pro próximo que vocês vão entender. Olha só, o átomo de hidrogênio. O que eu sei sobre o átomo de hidrogênio? O hidrogênio, ele tem massa, olha lá, massa lá no cantinho, 1U. Bom, o que eu sei sobre o átomo de hidrogênio? Bom, o átomo de hidrogênio tem massa 1U. Um átomo. Um átomo de hidrogênio tem massa 1U. Mas nos slides anteriores, se a gente voltar lá um pouquinho na aula anterior, espera aí um pouquinho que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Na aula anterior, eu falei para vocês que 1U corresponde a quanto em grama? Tá vendo aí? Vou destacar para vocês enxergar. 1U corresponde a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Guarda esse valorzinho aí. Vou mandar. Bom, 1U, ou um átomo de hidrogênio, que é a mesma coisa, 1U, ou um átomo de hidrogênio, tem uma massa correspondente de 1,67 vezes 10 a menos 24
gramas, beleza? Então, se eu pegar só um átomo de hidrogênio que tem essa massa 1U, massa atômica, ele tem essa massa aqui, beleza? Agora, se eu pegar um átomo, lembra que eu falei para vocês que não tem sentido eu trabalhar com átomo? Qual que é o número que tem sentido para nós trabalhar? O feirante trabalha com 12, dúzia. Nós químicos gostamos de trabalhar com mol, tá? Que é 6 vezes 10 a 23. Se eu juntar essa quantidade de átomos de hidrogênio, isso vai me dar... Se eu juntar essa quantidade, isso vai me dar quanto em massa, hein? E aí a gente faz uma multiplicaçãozinha cruzada, 1 vezes m é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 1,67. E aí, observa que 1 vezes m é m, multiplicando esses valores aqui, ó, esse por este aqui. O resultado vai ser 1 o quê? Grama. Nossa, gente, presta atenção nesse detalhe aqui. A massa de um átomo, que eu chamo de massa atômica, massa de um átomo, pequenininho, só um átomo solitário, a gente mede em U. Agora, quando eu junto essa quantidade exorbitante de átomos, esqueci, essa quantidade se chama mol. Quando eu junto essa quantidade de átomo aí, ó, isso pesa numericamente o mesmo valor, isso tem o mesmo valor da massa atômica. Só que essa aqui é a massa de 1 mol, tá? Esse valor aqui, ó, eu posso até chamar ele de massa molar. Massa molar. Então, já vamos fazer uma pequena observaçãozinha aí. A massa atômica e a massa molar são iguais numericamente. Iguais em número, tá? Olha aqui, 1 e aqui 1. Joyce, mas se tem a mesma massa, o que muda de uma para outra? A unidade. Aqui, a massa de um único átomozinho, a gente vai falar que é massa U. Quando eu junto 1 mol de átomo, aí a unidade vai ser massa em gramas, ok? E aí nós já definimos o nosso próximo conteúdo, já comecei a entender, vamos explicar para vocês que massa atômica é a mesma coisa que massa molar. Como assim? Deixa eu apagar isso aqui. Esqueci de apagar. Eu apaguei e vou escrever de novo. Erro de gravação. Deleta essa parte aí. Gente, olha só. Massa molar. Observa que nós falamos de massa atômica, massa molecular e massa molar. Massa molar. O que é a massa molar? É a massa de um mol. O que é um mol? 6 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas, ou íons, ou outras coisas aí, tá? 6 vezes 10 a 23, faltou 23 aí. Então, massa molar é a massa dessa quantidade de átomos. Um átomozinho a gente pesa em 1, mas essa quantidade de átomos já é um valor grande, é um valor palpável que já dá para pesar na balança, já dá para a gente medir. E aí, esse valor vai ser expresso em gramas. Uma outra observação, a massa molar, ela é o mesmo valor da massa molecular. Vocês aprenderam a calcular massa molecular na última aula, não foi? Massa molecular não é a soma da massa dos átomos, é o mesmo valor da massa molecular ou a massa atômica. O que vai mudar de uma para outra? A unidade. Uma vai ser expressa em U, a massa molecular é expressa em U, e a massa molar é expressa em gramas. Ou melhor, né, vocês vão ver muito da agora para frente, gramas, tracinho, mol. Como assim gramas por mol? É, gente, olha só. A massa não é a quantidade de gramas para um mol, gramas para cada um mol, gramas por mol.
beleza? Então, essa é a unidade de massa molar. E aí, por exemplo, lembra que eu falei que a massa molar é o mesmo valor da massa molecular? E aí, se você, por exemplo, calculou o seguinte, você foi lá, pegou uma moléculazinha de água, uma molécula de água, H2O. Uma molécula de água, se você calcular a massa molecular, né? A massa do hidrogênio é 1, como são 2 hidrogênios, 1 mais a massa do oxigênio 16, ela tem 18, massa de uma molécula, 18 U. Agora, se eu pegar um mol de moléculas de água, nossa, o que é um mol, crianças? Dúzia, 12. O que é o mol? Olha nós, feirantes químicos, 6 vezes 10 a 23. Se eu pegar essa quantidade, eu vou escrever aqui de novo para vocês não esquecerem. Se eu pegar essa quantidade, 6 vezes 10 a 23, não dá para expressar isso em 1, mas não. Já é um valor muito grande. E aí eu vou expressar esse valor em gramas. Só observa o seguinte, vai dar 18. Elas são numericamente iguais, tá? A massa molar e a massa molecular são iguaizinhas, tá? A massa de uma molécula, massa molecular, 18 U. A massa de um mol de moléculas, tá? Um mol de H2O, 18 gramas. Então, sempre que eu me referir a mol, 18 gramas. Ou, inclusive, eu posso escrever assim, ó, massa molar da água, é até mais bonito escrever assim, é 18 gramas barra mol. Nossa, fica elegante escrever assim, tá? Bom, o que é isso, 18 gramas por mol? Se eu juntar um mol, essa quantidade, isso pesa, isso tem uma massa de 18 gramas, ou seja, 18 gramas por mol, 18 barra 1. Bom, quando não vem escrito matematicamente que tá escrito, não vem escrito nada, é 18 para 1. Se eu junto um mol, tem 18 gramas. Essa é a massa molecular da água. Bom, disso tudo que eu escrevi, é muito costumeiro o pessoal trabalhar uma formulazinha, tá? Que nessa formulazinha a gente pode pensar assim: o que é a massa molar? É a massa de um mol. Massa de um mol. Ou seja, se eu juntar um mol de moléculas, o que é um mol? Acho que eu vou falar 10 mil vezes. Um mol é 6 vezes 10 a 23. Um mol de moléculas, a massa correspondente a um mol a gente chama de. A massa correspondente a um mol a gente chama de massa molar, tá? Mas se eu pegar um valor que não é um mol, uma outra quantidade de matéria. Quantidade de matéria a gente representa pela letra N. Uma outra quantidade de mols, tá? Isso corresponde a uma outra massa, que eu vou chamar de M. E aí, se a gente multiplicar cruzado isso aí, a gente vai chegar numa fórmula que é muito usada, tá? O N é igual a M vezes 1, M, e esse MM fica embaixo. Pronto. Uma forma que vocês vão ver muito nos exercícios da agora para frente, ou serve para você usar bastante, tá? O que tem de especial nessa formulazinha? O M representa para nós a massa, que a gente conhece bastante, massa em gramas. Se não tiver em gramas, Joyce, transforma. Essa fórmula só usa em grama. A massa molar, gente, massa molar, tá até escrito ali no título, vou escrever de novo. Massa molar. Massa molar, gente, qual que é a unidade de massa molar? Gramas barra mol. Dividindo aí, grama por grama, vai sobrar mol. Então, aqui eu tenho a quantidade de matéria. Quantidade, estou abreviando, quantidade de matéria. Quantidade de matéria, ela é expressa em mol. E aí você fala assim, Joyce, mas como é que eu vou usar a fórmula, essa fórmula? Gente, dá uma olhada nessa fórmula, ela tem 3 grandezas, tá? Quantidade de matéria, massa e massa molar. Massa molar você já sabe calcular, tá? É igualzinho a massa molecular, o que muda é a unidade, beleza? Mas olha só,
A fórmula é assim, se eu tenho três grandezas, o que acontece? O exercício vai te dar duas e perguntar a terceira. Se ele te der a massa e a massa molar, se você substitui aqui numericamente, divide e acha a quantidade de matéria. Se ele me der a quantidade de matéria, e aí eu vou lá e calculo a massa molar, eu posso multiplicar cruzado e achar o valor da massa. Então, de 3 unidades, o exercício te dá duas, né? Ou dá uma e você calcula a massa molar. E aí, aplicando a fórmula, você pode transformar, de uma maneira geral, a quantidade de matéria, o número de mols em massa, ou a massa em mol. Isso aqui vai servir para isso. Por exemplo, o exercício fala o seguinte, olha, 90 gramas de água, né, que é uma massa, corresponde a qual quantidade de matéria? Gente, 90 gramas. Nossa, eu vou até calcular isso aqui, ó. Oi, 90 gramas. Isso é uma massa. Corresponde a quantos mols? Gente, olha só. N, eu não sei. O M, ele me deu 90 gramas. Dividido pela massa molar. Massa molar da água já está aqui, ó. Massa molar. 1 mol tem 18 gramas. Vou até escrever, tá aqui embaixo. 18 gramas por mol. 90 dividido por 18, 0,5. É isso? Não, perdão. 90 dividido por 18, 5. 90 dividido por 18, 5. 5 o quê, gente? Olha só. Divide grama por grama aqui, ó. Conserva, multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda, corta grama, fica 5 mols. Ou seja, 90 gramas de água tem quantas moléculas? 5 mols. Vocês entendem o que é 90 gramas de água? 2 goles de água tem 5 mols. 5 mols é quantas moléculas? Lembra o que é mol? Então, 5 mols é 5 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. É, valor grande, tá? Então, guarde essa formulazinha no coração e entenda que massa molar é numericamente igual a massa molecular. O que muda? A unidade. Massa molecular é expressa em U e massa molar é expressa em gramas por mol, ok? Bom, mais uma outra grandeza relacionada a mol, volume molar. Gente, volume molar, olha só, eu quero que você guarde isso no coração. Um mol de qualquer gás, qualquer um. Ai, apagou. Um mol de qualquer gás. Deixa eu escrever aqui. Na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. Decora esse valor, no futuro eu justifico para você de onde vem esse valor. A princípio, decora. Qualquer gás nessas condições, tá? Tem que ter essa palavrinha CNTP no exercício, e vai ter. Mas o que é CNTP, Joyce? Condições normais de temperatura